Bem-vindos ao Da Capa à Contracapa. Mário Leginho, o autor deste genérico, fê-lo a pensar nos muitos temas que havíamos de abordar no Da Capa à Contracapa, o mundo, a sociedade portuguesa, os grandes acontecimentos que a marcam e as pessoas que protagonizam esses acontecimentos. Pessoas como nós, nem todas famosas, muitas delas com vidas normais. Se soubéssemos o que quer dizer a normalidade, porque infelizmente esse conceito é muito discutível e às vezes leva também a olhares preconceituosos. Hoje falamos sobre viver com deficiência em Portugal, refletimos sobre novos caminhos a percorrer, damos a voz também a quem tem algo a partilhar sobre esta matéria. Um dos nossos convidados é o deputado Jorge Falcato, arquiteto, também um dos rostos mais visíveis pela luta contra a falta de oportunidades das pessoas com deficiência. O outro convidado é o sociólogo Fernando Fontes, investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, tem investigado sobre esta matéria e autor de resto de um ensaio da Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre as pessoas com deficiência em Portugal. Junta-se a nós a partir de um lugar fora deste estúdio, via Skype. Partiremos então para este debate na próxima meia hora. Bem-vindos, Jorge Falcato e Fernando Fontes. Muito obrigado pela vossa disponibilidade para o debate sobre este tema. Antes de falarmos em concreto sobre o tema, há aqui um lado prévio que gostaria de abordar. Jorge Falcato, há pouca estatística e poucos estudos sobre esta matéria em Portugal, ou não? Há mesmo muito poucos. Quer dizer, um dos problemas que temos quando queremos, no fundo, por exemplo, propor políticas na área da ciência é exatamente a falta de informação. Temos muito pouca informação, há muito poucos estudos e isto é prejudicial porque nós não sabemos exatamente qual é a realidade concreta das pessoas com deficiência. Temos alguma percepção relativamente empírica, mas de resto, quer dizer, também podemos pegar naquilo que são o que é a situação a nível internacional, porque a situação das pessoas com deficiência não varia muito. Normalmente são as pessoas mais pobres, com menos qualificações académicas, são aquelas que têm dificuldade de integração no mercado de trabalho. Sim. São as pessoas, no fundo, são aquelas pessoas que são excluídas, são segregadas, são oprimidas, não é? Fernando Fontes, para quem escreveu sobre esta matéria, concorda com esta análise? Concordo inteiramente. Bom, queria em primeiro lugar agradecer o convite da Rádio Renascença para falar sobre este livro que escrevi sobre pessoas com deficiência em Portugal e agradecer também ao jornalista José Pedro Frazão por mediar esta nossa conversa. Efetivamente, há uma grande falta de dados estatísticos para trabalhar sobre esta realidade. Basta pensar, por exemplo, nos últimos censos de 2011, é extremamente difícil aferir o número de pessoas com deficiência que existem em Portugal. A questão foi colocada, a forma como foi colocada a questão não nos permite tirar grandes conclusões, efetivamente. Para além disso, depois os dados estão muito dispersos em diferentes relatórios nacionais e internacionais e é extremamente difícil. E isto é uma dificuldade, imagino, também para o legislador, não é? Portanto, já agora deixava já uma indicação, saiu recentemente, publicado pelo Observatório da Deficiência e dos Direitos Humanos, um livro que se chama Pessoas com Deficiência em Portugal também, Indicadores e Direitos Humanos. Exato. Que procura sintetizar um pouco as diferentes estatísticas na área da deficiência em Portugal e é um documento extremamente importante. Na verdade é de facto o mais recente documento que há grande sobre a deficiência em Portugal e que trago aqui também daqui a pouco no âmbito desta conversa para debate. Há também recomendações da ONU, por exemplo, a Portugal sobre direitos das pessoas com deficiência, do âmbito do Comitê da ONU dos Direitos Humanos das pessoas com deficiência, mas ainda antes de chegar a essa realidade, Jorge Falcato, o que era importante estudar e não é estudado? Ou seja, mesmo estes relatórios, o que é que não contam? Que história é que não contam? Bom, aquilo que para mim, para o meu trabalho, aquilo que eu gostaria de ter era uma caracterização socioeconómica das pessoas, da população com deficiência em Portugal, para termos exatamente a noção de onde estão, como vivem, que necessidades têm,
porque só assim é que nós conseguimos realmente, no fundo, estabelecer políticas que vão ao encontro das necessidades das pessoas, não é? Há outras realidades mais escondidas que também seria útil estudar, e penso que o Fernando Fontes até tem um trabalho iniciado nessa área, que é, por exemplo, a área da violência sobre as pessoas com deficiência, por exemplo, que é uma realidade que não se fala, está escondida, e isso seria também muito útil saber-se. Muito bem. Eu gostava de começar por uma questão mais económica, que está também nesse relatório do Observatório da Deficiência e Direitos Humanos, tem a ver com o impacto sobre os deficientes da realidade económica. Ali notamos uma taxa de emprego no setor privado inferior a 1%, há a persistência de um risco de pobreza elevado, um maior risco de pobreza em agregados familiares com pessoas com deficiência. Fernando Fontes, ajude-nos a perceber qual é o panorama do ponto de vista do impacto sobre os deficientes da mudança económica, das crises e, sobretudo, vivemos em Portugal um processo de intervenção externa. Que marcas terá deixado também nos deficientes em Portugal? Bem, a crise deixou... A todos. Deixou a todos, é isso que se calhar ia dizer. Exatamente, a crise deixou um impacto bastante grande em toda a população. É claro que as pessoas com deficiência são um grupo que tem sido ainda mais vulnerabilizado por um conjunto de características que têm a ver com a opressão que as pessoas com deficiência sentem na sociedade portuguesa. Em primeiro lugar, têm menos qualificações académicas, que têm a ver com as dificuldades que nós temos tido em criar uma educação verdadeiramente inclusiva em Portugal. Isto depois reflete-se no acesso ao mercado de trabalho também, e nas várias esferas destas pessoas, o que faz com que elas acabem relegadas para situações de maior vulnerabilidade face a fenómenos de pobreza e de exclusão social, efetivamente. E advoga alguma discriminação, por exemplo, ao nível do emprego público, nesta matéria, positiva neste caso? É assim, o emprego público, como é do conhecimento geral, existem cotas estipuladas para pessoas com deficiência, não é? Todavia, estas cotas não têm sido aplicadas pelas razões que todos sabemos. Inicialmente estiveram o acesso à administração pública esteve fechada e... Posteriormente, o que é estipulado, o número os 5% que estava definido como cota seria para uma oferta superior a 10 ou mais lugares. Atualmente não surge esta oferta de emprego, não é? São ofertas de emprego quase só uma ou duas ofertas de emprego. E o que a lei diz é que, em face de igualdade, escolha-se a pessoa com deficiência. É claro que isto é muito fácil de ludibriar a lei. Portanto, eu creio que este relatório do Observatório diz precisamente isso. Mostra que esta cota não foi minimamente atingida. Eu creio que o que é definido neste que se diz é basicamente, creio que nós existem cerca de 2,30 e qualquer coisa por cento, agora não tenho presente, de pessoas com deficiência na administração pública. Jorge Falcado, gostava de ouvir a sua opinião? Pois, é urgente que se regulamente a legislação em que já se prevêem cotas para as empresas privadas. Aquilo que existe na legislação é que está prevista que as empresas privadas tenham 2% de pessoas com deficiência contratadas, e isso não é cumprido porque nunca foi feita a regulamentação. Isto já há 13, 14 anos que a lei existe e que nunca foi regulamentada. Este governo prometeu que a regulamentação das cotas seria feita já em 2016, já houve essa promessa, estamos à espera que saia essa regulamentação. Há um crescimento, contudo, do número de colocação de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Há um ligeiro crescimento. Quer dizer, os dados que eu consultei, por exemplo, que é do relatório único, que é uma consequência do Código de Trabalho, as empresas têm que apresentar anualmente um relatório sobre os seus trabalhadores, e em 2014, por exemplo, nas empresas com mais de 10 pessoas, com 10 ou mais trabalhadores, o número de pessoas com 60% de incapacidade ou mais era de 0,39%. Quer dizer, isto é muito, muito, muito pouco. Quer dizer,
E realmente no relatório penso que o seguinte, 2015, há um ligeiro crescimento, mas é um crescimento muito pouco substancial, quer dizer, é quase inexistente. O investimento, por exemplo, na educação, e agora entrando noutro ponto, com a cobertura que é também sinalizada neste relatório, por exemplo, a possibilidade da integração de 99% no caso da promoção da educação inclusiva, trará os seus frutos mais à frente, ou já há um benefício desse tipo de aposta? Bom, nós temos realmente uma taxa muito grande de inclusão de crianças e jovens com deficiência na educação regular e na educação que toda a gente anda, não é? Simplesmente esta escola ainda não é verdadeiramente inclusiva. Nós temos uma escola que ainda não prepara os jovens com deficiência para o mercado de trabalho, para saírem da escola e irem para o mercado de trabalho. Chegam ao fim da escolaridade obrigatória e uma percentagem muito grande desses jovens, a única saída que lhes resta é um centro de atividades ocupacionais. E nós temos aqui depois uma situação que é um bocado um paradoxo, quer dizer, ele faz toda a sua escolaridade de uma forma inclusiva, onde tem os seus colegas sem deficiência, e depois chega aos 18 anos e vai para uma instituição que é exclusiva, onde só tem colegas, pessoas com deficiência. Quer dizer, aquilo que se verifica muitas vezes é uma regressão enorme ao nível do comportamento, ao nível da capacidade de autonomia destas pessoas, porque depois há esta regressão, porque não há, no fundo, estruturas que possam encaminhar ou para a formação profissional que tenha depois saídas profissionais e aí, ou então encaminhá-los diretamente para emprego. Isso penso que é um problema que nós temos e que é necessário resolver. Sim, uma das questões muito debatidas sempre nesta matéria são muitas denúncias mesmo de cortes, por exemplo, no número de horas de apoio terapêutico, que diminuiu bastante, tem diminuído nos últimos anos letivos. Quando nós vemos que, por exemplo, um jovem tem meia hora de terapia da fala, por exemplo, por semana, que isto não é efetivo, que isto é quase o mesmo que não ter nada. Quer dizer, e tem que haver um reforço muito grande a esse nível, mas também de uma forma diferente de encarar a escola inclusiva. Quer dizer, o aluno com deficiência deve estar maioritariamente na sala de aula com os seus colegas e tem que haver apoios para que isso seja possível e tem que haver, por exemplo, tudo aquilo que são as terapias que neste momento são asseguradas por entidades externas. Eu pelo menos penso que devem ser técnicos contratados pelo Ministério da Educação e pertencerem às escolas e assegurarem essas necessidades na escola. Essa natureza inclusiva na escola, na sua opinião, vai levar mais tarde a uma mudança cultural na forma como os portugueses, por uma evolução geracional, veem a deficiência? Claro que sim. Claro que, havendo inclusão... Vamos ver, aqui eu tenho adquirido a deficiência já há perto de 40 anos e claro que há uma diferença. Eu há 40 anos andava na rua e ficava tudo a olhar para mim, não é? Quer dizer, neste momento já não olham tanto. E olham cada vez menos? E olham cada vez menos, penso eu. Mas estas diferenças culturais estas evoluções culturais são evoluções muito lentas, quer dizer, nós temos é que intervir de forma a acelerar esta evolução. E isso intervém-se ao nível da escola, intervém-se ao nível do emprego, intervém-se ao nível da acessibilidade. A acessibilidade, por exemplo, é um problema gravíssimo em Portugal. Quer dizer, nós temos legislação de acessibilidade há dezenas de anos. Sim. E nós continuamos a ter um meio ambiente completamente inacessível. Já vamos à questão da acessibilidade, só por si vale também a conversa. Volto ao contacto com a Fernando Fontes, agora por via telefónica. Estávamos aqui a falar da questão do baixo nível de apoio pecuniário e da questão da educação, e eu remetia já para um meio do seu livro, onde identifica os principais traços das políticas de deficiência em Portugal. Uma delas tem a ver com uma perspectiva baseada em necessidades e não em direitos.
direitos e, de facto, a segunda característica identificada por si em relação às políticas de deficiência é o baixo nível de apoio oferecido ao nível de apoios pecuniários e serviços disponibilizados. Gostava que desenvolvesse um pouco esta ideia do que falta, sobretudo, nestas políticas de apoio à deficiência. Sim, efetivamente. O que falta, basicamente, é aquilo que nós já temos vindo a dizer no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, é que as pessoas os agregados familiares das pessoas com deficiência têm custos de vida acrescidos. Nós desenvolvemos uma investigação coordenada pela Silvia Portugal há uns anos que mostrou precisamente isso e que dizia que este custo de vida acrescido se cifra entre os 5.600 euros por ano e os 26.300 euros por ano. Se nós somarmos os diferentes benefícios sociais, os diferentes subsídios que existem na área da deficiência, vemos claramente que eles são insuficientes para colocar as pessoas com deficiência acima da linha de pobreza. Se nós pensarmos, por exemplo, no subsídio de terceira pessoa, que é aquele subsídio que é atribuído a pessoas com deficiência que necessitam de alguém para lhes dar um apoio mais contínuo. O valor deste apoio é de cerca de 176 euros por mês. Este valor é claramente insuficiente. Se imaginarmos que, por exemplo, numa família, a mãe, a irmã ou a esposa, porque existe uma grande feminização da prestação de cuidados em Portugal, tem que deixar de trabalhar para ficar em casa a tomar conta de um familiar, este valor é claramente insuficiente e isto depois reflete-se na própria qualidade de vida destas pessoas e relega-as para situações de pobreza. É claro que, efetivamente, nos últimos tempos, e sobretudo com a introdução da prestação social de inclusão em outubro de 2013, se procurou ultrapassar um pouco isto, ao criar uma prestação social, a componente base, que é de acesso universal. Porque até agora, como eu digo, estas políticas, estes subsídios têm-se baseado não em direitos, mas em necessidades. Visava-se colmatar necessidades daquelas famílias, era baseado nos rendimentos. Isto tem tido um efeito extremamente perverso, que é tornar as pessoas com deficiência totalmente dependentes dos seus familiares. Dependentes para a prestação de cuidados do dia-a-dia e dependentes também financeiramente, porque não se consegue autonomizar, porque o rendimento da família é considerado para a atribuição destes subsídios. Aqui entraria-me um pouco na discussão sobre, por exemplo, o papel do Estado na questão da deficiência, e aqui podemos entrar também na assistência, por exemplo, às famílias que precisam de apoio ou não, e qual é o papel do Estado, a questão dos lares e aí tudo. Eu gostava de só ouvir a opinião de ambos sobre o que é que deve competir ao Estado verdadeiramente e o que é que é da esfera que as famílias podem providenciar, o apoio privado pode providenciar. Onde é que há aqui matérias exclusivas ou matérias complementares? Gostava de ouvir primeiro a sua opinião, Jorge Falcato. Bom, é uma grande discussão, porque nós temos tido em Portugal uma política assistencialista e institucionalizadora das pessoas. Quer dizer, e aquilo que vai para além desta política assistencialista e institucionalizadora é a ausência do Estado naquilo em que deveria ter também uma participação. E aí o Estado delega nas famílias aquilo o seu papel, e este delegar nas famílias tem consequências muito graves. Normalmente, num casal que tem, por exemplo, uma criança com deficiência, a mulher despede-se, deixa de trabalhar. Isto provoca uma baixa de rendimento enorme naquele agregado familiar. Quer dizer, logo, estas famílias são as famílias que ficam mais pobres, aquelas que necessitam mais de apoio, mas que o Estado, como o Fernando há pouco dizia, o subsídio de assistência por terceira pessoa, que são 100 e tal euros, se esta família puser o seu familiar num lar residencial, o Estado aí coparticipa com 1.004 euros as instituições que recebem essa pessoa. O que está a dizer é que é preciso aumentar o apoio às famílias. É necessário aumentar o apoio às pessoas com deficiência.
de maneira a elas próprias serem autónomas. E, por outro lado, é necessário criar condições que as famílias que não têm alternativa, se não serem elas as cuidadoras do seu familiar, é necessário que tenham condições para serem cuidadoras. Ao nível do Código de Trabalho, alterações de maneira a que a pessoa possa ou trabalhar part-time ou ter mais tempo de licenças. Haver mais serviços de proximidade que vão à casa dessas pessoas ajudar nesses cuidados. É preciso aliviar também o papel dos cuidadores, ou das cuidadoras, porque normalmente são mulheres, não é? Fernando Fontes, qual é a sua perspectiva sobre este tópico? É muito semelhante. Eu queria só corrigir o valor eu disse que o subsídio de assistência de terceira pessoa era 170 e qualquer coisa euros. Não, são 101 euros e 68 cêntimos, bem inferior ao valor que eu estava a dar. A minha perspectiva é muito semelhante. Eu creio que a função do Estado é garantir um conjunto de serviços de apoio às pessoas com deficiência em Portugal, serviços na comunidade, não... serviços na comunidade que não passem pela institucionalização das pessoas com deficiência em instituições e, sobretudo, a vida independente. Eu creio que a vida independente, que está neste momento a dar os primeiros passos em Portugal, vai ser o elemento unificador das políticas no nosso país. Isto porquê? Porque as políticas, a vida independente, não significa que as pessoas com deficiência sejam independentes no seu dia-a-dia. Significa apenas que elas tenham acesso às mesmas oportunidades de vida que qualquer outra pessoa. E como é que isto se faz? Isto faz sobretudo através, em primeiro lugar, dos pagamentos diretos às pessoas com deficiência. Isto é aquilo que o deputado Jorge Salgado há bocado falava do Estado pagar, no caso do subsídio de assistência de terceira pessoa, pagar os 101 euros às famílias, mas se for a uma instituição já paga mais de cerca de 1.000 euros por pessoa. Estes pagamentos devem ser feitos e estas pessoas contratam assistentes pessoais. Isto é extremamente importante porque vai permitir às famílias retomar a sua vida habitual e permite às pessoas com deficiência também autonomizar, ok? Fazerem a sua vida com o apoio destes assistentes pessoais. Portanto, eu creio que é através da criação de serviços de apoio na comunidade, com a criação dos centros de apoio à vida, dos centros de apoio à vida independente, e outros serviços que são necessários, do ponto de vista de terapias, por exemplo, também, de apoio psicológico, que está a solução para resolver esta situação. Não estou a considerar, Jorge Falcato, a possibilidade, por exemplo, de uma terceira via entre o Estado e as famílias que passe por associações e PSS que possam ajudar também? Para mim, o papel das IPSS não pode ser de substituir aquilo que é a emancipação das pessoas com deficiência. E é isso que, na sua opinião, tem acontecido? Na minha opinião, neste momento nós temos 6.138 pessoas internadas em lares residenciais. Há um estudo feito a partir da Carta Social, eu já não me lembro agora de que ano, penso que 2014, em que mais de 40% das pessoas que estão em lares residenciais não têm dependência ou têm uma dependência moderada. Quer dizer, estas pessoas não precisavam estar internadas em lares nenhuns. Quer dizer, se nós formos ver por tipo de incapacidade, para aí uns mais 60% das pessoas não têm nenhuma incapacidade ou têm uma incapacidade moderada para ver, para falar, para andar, Há realmente para aí 40% destas pessoas que têm incapacidades ao nível intelectual. Agora, estas pessoas podiam estar no seu meio ambiente, junto dos seus amigos, na sua família, em vez de estarem em grupo numa instituição onde não têm poder de escolha nenhum, nem sequer, como eu costumo dizer, para escolher o canal de televisão. De maneira que, quer dizer, eles não comem aquilo que querem comer,
comem aquilo que lhes dão para comer, levantam-se às horas a que lhes dizem para levantar, deitam-se às horas a que lhes dizem para deitar, não têm liberdade nenhuma de escolha da sua vida. Isto não pode ser, quer dizer, não é isto o paradigma existente atualmente sobre aquilo que é deficiência, aquilo que está recomendado na Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, é a pessoa ter direito a ser dona da sua vida e de fazer escolhas, saber onde quer morar, com quem e como. Fernando Fontes, há pouco Jorge Falcato sublinhava e reconhecia que em 40 anos as coisas mudaram muito na perspectiva que os portugueses têm em relação à deficiência, do ponto de vista global, na sociedade, digamos assim, e estávamos a entrar na questão da acessibilidade. Não tenho nenhum problema em fazer propaganda de um trabalho recente jornalístico sobre esta matéria num jornal. O Público fez um trabalho chamado Sente-se na Minha Cadeira, exatamente sobre esta matéria, onde são abordados os problemas de acessibilidade em vários pontos. E, por exemplo, mesmo em estruturas novas como o novo Museu Mate ou na Ribeira das Naus, aqui em Lisboa, há problemas detectados por quem não consegue fazer aqueles caminhos em cadeira de rodas. Mas, havendo estes problemas, Fernando Fontes reconhece que muita coisa melhorou, mudou, é insuficiente, estamos muito longe daquilo que podemos estar a fazer. É claro que é sempre tudo insuficiente, não é? Sim. Eu creio que nós já fizemos um bom caminho, na minha opinião, ao longo, sobretudo dos últimos anos. Nós já temos leis na área das acessibilidades desde 1982, que não tiveram qualquer, arrisco-me quase a dizer, não tiveram qualquer impacto. Isto era muito visível. Se nós circulássemos nas nossas cidades, era raríssimo nós vermos pessoas com deficiência a circular em cadeiras de rodas. Hoje em dia isso começa a mudar e creio que a mentalidade dos autarcas também começa a alterar. Basta olhar, por exemplo, para Lisboa. Nos últimos anos, sobretudo a zona central da cidade de Lisboa, começou a mudar e a ter esta preocupação com criar ambientes acessíveis para todas as pessoas. É claro que ainda não é suficiente. Isto ainda não foi transformado numa prioridade a criação de ambientes totalmente inclusivos. Portanto, seria necessário mudar. Se calhar a mudança teria que começar também ao nível, por exemplo, das faculdades de arquitetura, por exemplo, introduzir cadeiras que abordassem a questão das acessibilidades, criar, por exemplo, não sei, como existe na área da energia, como existe um certificado energético para as casas, ou eficiência energética, criar, por exemplo, certificados para os edifícios ou para as autarquias relativamente à acessibilidade. Eu creio que seria uma boa forma de avançar. Criar planos de ação, por exemplo, priorizando. Nós tentamos sempre trabalhar tudo ao mesmo tempo. Vamos ouvir a opinião de Jorge Falcato, que além disso é arquiteto. Exatamente. E além de ter a sua própria experiência, curiosamente também, até no Parlamento teve problemas. Pois. Não é? Até o próprio Parlamento não cumpria a lei. Quer dizer, isto é demonstrativo daquilo que se liga à lei da acessibilidade em Portugal. Quer dizer, nós temos já... E desde que teve aquele incidente, melhoraram as coisas no Parlamento? Vamos lá ver, aquele incidente fui eu que não travei a cadeira. Sim, está bem, mas chamou a atenção para aquilo que deve estar preparado. Também. Sim. Vamos lá ver. O Parlamento neste momento está quase todo acessível. Diga-se que eu não consigo, por exemplo, ir ao posto médico. Mas está quase todo acessível. Mas o problema da acessibilidade em Portugal é que não se leva a sério. Nós tivemos no quadro comunitário anterior, no POPH, tivemos uns projetos rampa que no fundo possibilitaram, houve milhões de euros para fazer planos de acessibilidade. Mas depois não houve dinheiro para concretizar esses planos. Quer dizer, as câmaras de Portugal, não sei agora de cor o número de câmaras, mas 200 câmaras em Portugal pelo menos, têm nas gavetas planos de acessibilidade que não serviram para nada. E gastaram-se milhões de euros. Só que depois, a seguir, por exemplo, neste quadro comunitário
seguinte, no 2020, não há dinheiro para executar esses planos. Quer dizer, isto é um contrassenso. Quer dizer, e nós não podemos... não há saída possível por meio... eu já estou farto de dar voltas à cabeça. O que é que eu posso propor no Parlamento para que realmente exista acessibilidade? A única coisa que eu poderia propor é que haja dinheiro. E que, que as câmaras sejam obrigadas a gastar dinheiro em acessibilidade. Como o poder central não se pode imiscuir desta maneira tão brutal no poder autárquico, por exemplo, eu como deputado não consigo propor nada que obrigue as câmaras a gastarem dinheiro em acessibilidade. Deveria realmente haver um programa que obrigasse e que houvesse dinheiro disponível para isso, porque senão não é com a legislação que lá vamos. Vamos fechar o nosso programa com algumas sugestões em relação a este tema, leituras, experiências, documentários, o que queiram. Começo por si, Fernando Fontes. Bem, eu sugeri um livro que para mim foi absolutamente central na minha formação nesta área, que é um livro de um dos teóricos mais importantes da área dos estudos da deficiência, que se chama The Politics of Disablement. É um livro do início da década de 80, mas que é aí que se estabelece todas as bases do que é este entendimento da deficiência como uma questão social, isto é, como um problema da sociedade e não um problema das pessoas. Portanto, compete à sociedade de resolver. Portanto, eu aconselharia este livro. Ele tem uma nova edição, creio que de 2015, The New Politics of Disablement, da autoria do Mike Oliver e do Colin Barnes, e seria a minha sugestão para todas as pessoas poderem ler. Jorge Falcato. Eu não ia para um livro técnico, ia propor a leitura de um livro do Richard Zimmler, que é A Sétima Porta. Isto porquê? Porque o que ele trata é, no fundo, o surgimento, o início daquilo que foi um programa do nazi, que foi o Ação T4, e em que os personagens que no livro são uns artistas de circo, e nessa época havia muito artista de circo, pessoas com deficiência ou estranhas, porque eram exibidas do circo, e este programa nazi foi o início do extermínio das pessoas com deficiência, quer dizer, quer da eutanásia, quer por eutanásia, quer por eugenia, quer dizer, não deixar nascer ou não deixar nascer pessoas com deficiência. Isto é um bocado revelador daquilo que é, no fundo, a atitude face às pessoas com deficiência, que é o que é estranho elimina-se. O que sai da norma é para ou eliminar ou, depois de uma perspectiva mais, diria, mais civilizada, é tentar metê-lo novamente na norma. E isto não pode ser. Leiam o Sétima Porta, quer dizer, no fundo, é este programa T4, que não é referido explicitamente no livro, está presente. Foi um programa onde de 1939 a 41 foram mortas 70 mil pessoas com deficiência, e que em 41 acaba oficialmente este programa, mas até ao fim até 1945 ele continua, e foram assassinadas, mortas 275 mil pessoas com deficiência. Muito obrigado, Jorge Falcato. Fernando Fontes, obrigado pela vossa participação no Da Capa à Contra Capa, o programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, sempre ao sábado às 9h30 da manhã. Pode ouvir também podcast nas plataformas digitais habituais, também rr.sap.pt. Vamos sempre acompanhados pela música de Mário Laginho, autor do genérico deste programa. Eu sou José Pedro Frazão, produção de Ana Marta Domingues, com o apoio de Rui Glória e André Peralta. Regressamos na próxima semana com outro debate.